Nós estamos meditando agora nas taças, né? Se antes, nos selos, as coisas já estavam difíceis, imagina agora nas taças. Hoje, nós vamos meditar em Apocalipse, capítulo 17. Vamos pedir que o Senhor Jesus, porque Ele é o autor do Apocalipse, inspirou o seu servo João a escrevê-lo. Então, vamos pedir a direção a Ele. Senhor Jesus, assim como nós temos meditado nesse livro, eu peço que o Senhor nos esclareça e nos mostre aquilo que o Senhor quer falar conosco através dessas palavras. Que ela seja lâmpada para os nossos pés e o guia certo para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. No versículo 1, e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. As muitas águas está representada pelas grandes massas, as pessoas, populações. E a prostituta, porque Deus considera prostituição todas as pessoas que seguem outros deuses. Seguia ele, mas o abandona e passam a seguir outros deuses. Tinham uma aliança com ele, mas abandonaram a ele para seguir outros deuses. O comentário do bispo diz assim, a grande prostituta, essa é a primeira característica da Babilônia. Sabemos que a prostituição é a troca consciente de favores sexuais por dinheiro. Porém, às vezes a Bíblia usa essa palavra no sentido figurado para designar a prostituição espiritual, ou seja, o abandono do primeiro amor, da fé pura e genuína e da fidelidade a Deus. A igreja primitiva nasceu pura e permaneceu assim enquanto era perseguida pelos imperadores romanos. Porém, o diabo mudou de estratégia, pois viu que quanto mais perseguia e matava os cristãos, mais eles cresciam em números e em fé. Ele então simulou a falsa conversão do imperador Constantino, e o cristianismo se tornou a religião oficial em todo o território dominado por Roma. A partir daí, a igreja mergulhou na era das trevas, ou seja, deixou de seguir o evangelho anunciado pelo Senhor Jesus e por seus apóstolos e se tornou um sistema religioso cruel e profano. E nós vemos ele até hoje presente no nosso meio. A história conta isso, né, a respeito desse rei Constantino. Até então, todos os que criam em Jesus, eles eram perseguidos, torturados e mortos. Aquela arena que existe até em Roma, né, aquela arena foi palco de muitas mortes, de muitas pessoas cristãos que morreram ali dentro, comidas por leões famintos, outras sendo crucificadas e feito como tochas vivas. Outros cristãos serviam como iluminação das ruas quando acendiam as tochas e eles queimavam em plena rua para que todos os vissem. Então, quanto mais isso acontecia, mais cristãos surgiam, porque a perseguição, ao invés de diminuir a fé, ela aumenta a fé. A perseguição, na verdade, nos aproxima ainda mais de Deus. Mas o diabo, ele sempre procura um meio de se infiltrar no meio da igreja e diminuir essa fé. E foi isso através de Constantino, quando ele se converteu, instituiu uma religião oficial do cristianismo e ele deixou de perseguir, mas o que ele trouxe também foi outras doutrinas antibíblicas. E essas doutrinas, elas perduram até hoje, porque não se diz que Jesus Cristo é o que intercede por nós junto ao Pai, mas é dito que uma santa, uma outra mulher, que nós devemos buscar nela a intercessão junto a Jesus. Então, quer dizer, desviou totalmente o foco de Jesus e colocou o foco em outros santos, santas e daí por diante. Então, o Senhor Deus considera isso uma prostituição. E foi aí que ele enfraqueceu todo o evangelho aqui na Europa, ele enfraqueceu o trabalho do cristianismo, mas ele não impediu. Prova disso é que nós hoje estamos aqui meditando nas palavras de Deus. E uma das coisas que esse Constantino e depois foi se perdurando e perpetuando muito forte, é que nenhuma pessoa deveria ler a Bíblia. Era proibido, porque quem lê a Bíblia se liberta.
se liberta da religião, da religiosidade, da escravidão. Conhecendo a verdade, qualquer um é livre do mal. Aí continuando no 2. Com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Porque você sabe que a religião, a palavra dela tem um peso muito grande, né? Os líderes religiosos, os principais, eles passam nos meios de comunicação, quando eles falam alguma coisa, todos os meios de comunicação propagam o que ele falou, propaga as suas palavras. Olha, o fulano de tal deu a ordem ou falou que deveria ser feito isso, aquilo outro. Então, a religião, ela tem um peso sobre as pessoas muito maior do que a política. Aí, continuando, ele diz, e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, vermelho, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições, e abominações da terra. O comentário do Bispo Macedo diz assim, fornicar os reis da terra. Os cristãos passaram a fazer parte do Império Romano e começaram a desfrutar das suas benesses. A luxúria, o poder passageiro e a satisfação carnais foram apagando a pureza da fé e a dependência de Deus. Essa aliança impôs à igreja cristã uma grande comodidade espiritual, e essa foi a sua ruína. Com isso, de virgem pura e imaculada, a igreja passou à condição de meretriz, e até mãe das meretrizes e das abominações da terra, por ter abandonado o Senhor Jesus e ter se unido aos reis deste mundo em troca de favores. Ela proporcionou o nascimento de uma gama de religiões, seitas e filosofias religiosas radicalmente opostas às Sagradas Escrituras. Então você consegue compreender o quanto que o cristianismo se desviou do caminho da verdade. A gente vê isso na história de Israel também. Israel, por várias vezes, né? Eles, quando estavam em situação mal, afligido pelo inimigo, eles se voltavam para Deus. Mas depois, quando estava tudo bem, eles se desviavam do caminho e adoravam outros deuses, na maior cara de pau. Assim foi com Adão e Eva, que mesmo no paraíso, tendo a presença de Deus com eles terminaram se desviando do caminho. Então a natureza humana, ela é assim. Se ela não vigiar, se você não tiver vigilante com sua vida espiritual, qualquer um de nós, seja um oficial da igreja, pode ser um bispo, um apóstolo, pode ser um servo renomado, um pastor de nome, mas se ele não vigiar, ele pode desviar os seus passos dessa verdade e seguir na contramão completa do cristianismo e das verdades do Senhor Jesus. O 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. O comentário diz assim, maravilhei-me com grande admiração. Essa reação do apóstolo João, ao ver a mulher, que representa a religião apóstata, se justifica plenamente. Ele fazia parte daquela igreja tão perseguida, mas agora, na sua visão, ela está embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Ele não podia entender o fato de que os seus irmãos haviam passado da condição de perseguidos à condição de perseguidores, de instrumento do Espírito Santo a instrumentos de Satanás. Quem conhece um pouco de história sabe que a Babilônia tem um passado gravado com letras de sangue. Ela exterminou cruelmente muitos seguidores do Senhor Jesus ao longo dos séculos. Os mais terríveis métodos e instrumentos de tortura foram criados por ela. Quer dizer, eles chamavam as pessoas de herege, né? Aquelas que não seguiam a doutrina deles. E todos os que tinham até uma Bíblia, eram cristãos, mas todos que possuíam uma Bíblia,
era passível de morte ou de crueldades terríveis. Há pessoas, por exemplo, que foram cerradas ao meio, mulheres que foram torturadas até a morte, foram rasgadas ao meio, pessoas que foram, por exemplo, sendo cortados os dedos, os braços, aos pouquinhos. Torturas estas que eram feitas com pessoas que possuíam Bíblia ou que falavam alguma coisa da Bíblia que era contra o que eles estavam praticando. Então essa pessoa era torturada como herege, quer dizer, ela não estava na mesma fé que eles. Então eu entendo a admiração também do apóstolo, porque ele via, naquele momento, ele mesmo estava sofrendo a perseguição, ele havia sido lançado numa caldeira de óleo fervente e não morreu. Pensavam que ele ia morrer, né? Mas não morreu. Então, como forma de punição por ele ser um cristão, mandaram ele para a ilha de Patmos. E ele já era um senhor de idade, mas mesmo assim, lá na ilha de Patmos, sofrendo horrores, ele teve uma das maiores visões, que foi a do Apocalipse. E ele então via que a igreja estava sendo perseguida naquela altura, mas agora já não estava mais sendo, e ela estava perseguindo quem eram os verdadeiros cristãos. Olha que desvio de conduta. No 7. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta, que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então a cabeça representa o poder e os chifres também. O comentário do bispo diz assim: ó, eu te direi o mistério da mulher. Esses versículos mostram o desdobramento do império anticristão diante da perplexidade de João. O anjo lhe explica o sentido daquilo que ele vê. A mulher é o império mundial da Babilônia, que está sob a liderança do anticristo, o adversário do Senhor Jesus. A Babilônia nunca desistiu de ter o mundo inteiro aos seus pés. Ela domina sobre reis e governantes da terra, e não com o poder das armas, mas com o vinho da sua prostituição, ou seja, com a corrupção, mentira e superstição, falsa política, falsa moralidade, engano e todo tipo de ilusão, usando sempre métodos como infiltração e extermínio. Cremos que nem todos os reis e governantes queiram se sujeitar aos caprichos dela. Entretanto, como controla mega empresas multinacionais, em especial de comunicação, ela pode usar esse trunfo para forçá-los a ceder às suas imposições. A Babilônia será uma forte aliada do anticristo. Então, é isso que nós vamos ver, né? Esses chifres e a cabeça representam esse poder que ela tem. O 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Então quer dizer, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. As pessoas, elas não param para pensar que o mais importante da vida delas é elas manterem o nome dela escrito no livro da vida. Às vezes elas lutam pelas coisas materiais dessa vida. Ela luta pelo casamento, ela luta pelos seus filhos, ela luta para enriquecer. Então, por vezes, ela chega ao ponto de trabalhar em 1, 2, 3 trabalhos. Todo o tempo dela é sugado pelas coisas desse mundo, mas ela não aplica nenhuma força ou zero para ter o nome dela escrito no livro da vida. Meditando na palavra de Deus, nós estamos investindo na nossa salvação, investindo em ter o nosso nome escrito nesse livro. Porque o mais importante de tudo não é você conquistar mundos e fundos nesse mundo, porque é passageiro. Quantas pessoas conquistaram e hoje estão mortas? O corpo dela está sepultado no cemitério. Então toda a conquista que ela teve na terra ficou aqui. Pessoas brilhantes, mentes brilhantes, pessoas talentosas que morreram e os seus talentos foram enterrados com ela no cemitério. Mas aqui o Senhor Jesus está falando através desse capítulo, versículo 8, que o mais importante é você ter e manter o seu nome escrito no livro da vida. E é esse o trabalho que nós temos. E é o mais difícil, porque você alcançar a salvação é muito fácil. Você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você está salvo.
Agora, outra coisa diferente é você manter essa salvação todos os dias. Então, para manter a salvação todos os dias, o que você tem que fazer? Sacrificar sua vontade dia após dia. Renunciar todos os seus quereres. Porque se o seu querer fosse bom, né, o querer do ser humano fosse bom, o ser humano ainda estava no paraíso até hoje. Veja que o desejo, a carne do ser humano, ela pulsa pelo engano, né? A própria Eva, ela quis de qualquer forma conhecer o bem e o mal. Houve uma curiosidade dela, houve um desejo de conhecimento nela que levou ela a se perder e ainda influenciou Adão a se perder também. Então, nós não podemos confiar nem sequer em nós mesmos. Por isso que a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Não é que você dá a sua confiança a outro ser humano. Às vezes você é uma pessoa bem desconfiada com todo mundo, mas você dá muita confiança a si mesmo. Nós não podemos nem sequer nos dar o luxo de confiar em nós mesmos. Aí ele diz no 9, aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram e 1 já é. E outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Então ele está falando um pouco do reinado desses 5 reis, né? Que um vai vir, o outro ainda não vai vir. Se você me perguntar quem são, o que são, eu não sei. Porque há coisas que nós não sabemos e não vamos saber ainda. Vamos só saber quando acontecer. 11. E a besta, que era e já não é ela também o 8º. E é do 7 e vai à perdição. Você sabe que a besta é a personificação do diabo, né? O 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Então, quer dizer, esses reis é que vão dominar junto com a besta, né? Eles vão ser totalmente submissos àquela besta, aquele dominante, ao diabo. No 13, e estes têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder à autoridade da besta. Olha só, essa palavra aqui, intento, quer dizer, aqueles que estão servindo o diabo, eles têm o mesmo intento, que é a alma do ser humano. O diabo tem um desejo ardente por levar cada alma, cada criatura para o inferno. E se nós, cristãos, não tivermos o mesmo intento que o nosso Pai, então, para que ele nos salvou? Por que Jesus veio a esse mundo? Qual o propósito do Senhor Jesus ter passado tamanho sacrifício, ter morrido e derramado o seu sangue por aqueles que ele salva? Então, nós estamos em meio a uma guerra, e nessa guerra que nós estamos travando aqui embaixo é para salvar almas, é para levantar o que está caído, para buscar os que estão perdidos e levar a eles a luz, a salvação. O próprio Senhor Jesus falou assim, eis que vós sois a luz do mundo. Então aqueles que se convertem, têm um encontro com Jesus e o recebem, se tornam verdadeiramente a luz do mundo. E esses aí têm que ter a mesma intenção, a mesma ideia, o mesmo objetivo de Deus, ganhar outras almas para o reino dele. E aí o 12, né? E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Então, não é todo mundo que vence. Quem é que vence? O diabo. Quem é que vence tudo que nós temos enfrentado de mal? Os chamados, eleitos e fiéis. Esses sim, esses vencem. Então eles vão combater. Olha, veja se não é o que nós passamos, né? Todo cristão nesse mundo vive uma verdadeira batalha espiritual. O diabo luta contra você, você quer prevalecer neste mundo, você quer ganhar mais almas, mas o diabo parece que cega completamente o entendimento das pessoas. Então é uma luta feroz, né? Nós que queremos levar a luz e o diabo que quer crescer com as suas trevas. Mas o Cordeiro vencerá. Jesus vencerá. Ele vai vencer o que nós temos visto. O Senhor Jesus só não voltou ainda
porque ele está dando mais tempo para que mais pessoas possam se voltar e se arrepender para ele. O 15. E disse-me: as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e língua. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. O comentário do bispo diz assim: os 10 chifres odiarão a prostituta. Esses 10 chifres são 10 reinos confederados que outrora eram aliados da Babilônia. Porém, talvez por questões políticas, se tornaram seus grandes inimigos, por isso se levantarão para destruí-la. Quer dizer, as pessoas, nações que deram suporte econômico e militar à Babilônia, a fim de que ela estabelecesse o seu poder religioso no mundo, agora nutrem grande ódio por ela, a ponto de desprezá-la, destruí-la por completo e se apossarem de suas riquezas. Então eles mesmos, dentre eles, estão se dividindo, se separando. O 17. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, que seu reino deem a besta, até que se cumpra as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então eu só vou destacar o 17 porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento. Por isso que o Senhor Jesus falou assim, que nada do que acontece na terra não tem o seu conhecimento. Tudo tem. Até uma folha que cai da árvore, ele o sabe. Então todas as coisas que nós estamos vendo acontecer no Apocalipse têm a sua permissão. Você lembra de Jó? O próprio Jó, ele era protegido por Deus, né? Quando o diabo foi falar com Deus, ele falou: tu não cercas Jó e toda a sua casa e tudo quanto tem? Quer dizer, enquanto Jó estava sendo fiel a Deus, então Deus o cercava. E aí o diabo falou assim: mas vida por vida o homem dá tudo que tem pela vida pela vida dele, né? E Deus permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó, menos tirasse a vida dele. Então, o diabo veio tirando tudo que Jó tinha. Só que o diabo não pôde tirar de Jó a Deus, porque Jó, por mais que não conhecesse a Deus ainda, né? Ele só conhecia a Deus por ouvir falar, mas Jó tinha um temor muito grande por Deus. Isso aí o diabo não conseguiu tirar de Jó. Então, assim tem que ser com você, comigo, com todos nós, que temos que permanecer fiéis até o final. O diabo vai lutar sempre com toda a força dele, fúria, raiva, contra aqueles eleitos de Deus. Mas permaneça firme na sua fé, vamos até o final, porque no final Deus vai honrar e tudo vai dar certo, tá bom? Considere essas palavras, medite um pouco mais nelas e faça uma avaliação sua para com Deus, né? Como é que está a sua vida com Deus, tá bom? Que Deus continue abençoando e iluminando você ainda mais. Fique bem.